Boa noite, bem-vindos ao programa Diálogos. O convidado de hoje é uma pessoa muito especial, é um jovem pernambucano formado em História, escritor e youtuber. E é uma honra tê-lo aqui no programa Diálogos, que a gente apresenta sempre aqui nas sextas-feiras, às 23h30, ao vivo. Vamos ver quem é esse ilustre pernambucano. Jones Manuel, 32 anos, formado em História, professor, agitador, ativista do movimento contra o racismo pela melhoria das condições sociais, 32 anos, solteiro. Muito obrigado por ter vindo aqui, Jones. É ótimo ter aqui para uma voz aí da nova geração, um ativista. Me diga uma coisa, foi assassinado no Rio o Moise, esse rapaz congolês, lá naquele quiosque, Tropicália, o nome do quiosque, demorou uma semana para a polícia se movimentar e causou um impacto, porque ele veio do Congo, onde, em condições precaríssimas, e não conseguiu, pegou a violência do Rio de Janeiro. Para você, Jones, esse episódio mostra o quê? Racismo estrutural, xenofobia, discriminação, não haver leis de trabalho. O que mostra para você esse episódio? Primeiro, Mário Sérgio, agradeço muito o convite, é um prazer, uma honra estar aqui. Deixo meu boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. E veja, esse caso de assassinato, ele é uma síntese de vários problemas fundamentais do Brasil, né? Ele expressa, como você muito bem disse, o racismo estrutural que permeia toda a formação da sociedade brasileira. O Brasil é constituído pelo racismo na dimensão econômica, política, cultural, institucional, e mostra também a brutalidade que o cotidiano da classe trabalhadora vem se expressando a partir desse momento que a gente tem de desmonte cada vez maior dos direitos trabalhistas, de aumento da pobreza, aumento da miséria, aumento da precariedade, de tal sorte que isso aconteceu com o Moise, que era um imigrante, mas poderia acontecer com qualquer outro trabalhador, né? O Brasil, nos últimos anos, entrou num caminho de precarização dos direitos trabalhistas, de aumento assustador da pobreza, da miséria, da fome. Metade dos brasileiros estão passando fome, e também um crescimento da violência policial, né? O Brasil, historicamente, tem um problema de violência policial contra a classe trabalhadora no geral, mas contra a população negra em particular, e nos últimos anos com discursos de bandido bom é bandido morto, que a polícia vai atirar para matar, que o Brasil é o país da impunidade, como a gente vê com o atual presidente. Esses casos de violência policial, esses casos de violência no geral, de linchamentos, da ideia de confundir com bandido, tem crescido bastante no Brasil. Então, acho que é uma síntese de muitos problemas e sofrimentos que a nossa classe trabalhadora vive e que também expressam a xenofobia, né? Porque me parece muito claro, e uma xenofobia diretamente ligada ao racismo, porque, veja, se o Moise fosse um imigrante dinamarquês, isso provavelmente não aconteceria, né? Então, são sínteses de problemas estruturais do Brasil. Agora, a questão do racismo, Jones, eu vi lá o vídeo, é uma coisa de uma brutalidade. Me deu a impressão, você aí me corrige, que ali eles estavam querendo massacrar. Não sei se importava muito a cor da pele, porque eles mesmos têm um deles que é escuro, o outro é moreno. Me deu uma coisa muito... E eu fico em dúvida, será que o racismo foi determinante?
Porque, veja, Mário Sérgio, o racismo é, dentre outras coisas, um mecanismo de desumanização da população negra, né? Quando a gente anda aqui pelas ruas de São Paulo, a gente vê várias pessoas em situação de rua, praticamente todas negras. Isso não chama atenção. A gente passa, a gente está indo para o trabalho, está voltando e por aí vai. Às vezes olha, sente alguma pena, mas continua. Mas se você visse uma pessoa branca de olhos azuis na rua, em uma situação de pedir esmola, isso chamaria muito mais sua atenção. Volta e meia aparece alguma reportagem sobre o mendigo gato, a mendiga gata, que na verdade é uma pessoa branca. Então, tem até uma anedota que o Nelson Mandela conta. Ele fala que fez uma viagem para Nova York, nas ruas de Nova York viu uma pessoa pedindo esmola. E a primeira reação dele foi pegar um dinheiro no bolso para dar esmola. E ele percebeu que ele nunca dava esmola na África do Sul. O que chamou a atenção para ele foi que a pessoa pedindo esmola era uma pessoa branca. Foi a primeira vez que ele viu isso. Então toda aquela violência, toda aquela brutalidade, provavelmente se fosse uma pessoa branca, iria aparecer alguém para dizer, tá bom, ou então eles pensariam duas vezes se continuavam até matar o rapaz, que foi o que aconteceu efetivamente. Quer dizer, o racismo está tão automatizado, normalizado, mecanizado, que você nem percebe mais. É uma dimensão do inconsciente, porque veja, recentemente no Rio de Janeiro nós tivemos a chacina do Jacarezinho, né? 28 pessoas foram assassinadas. Em seguida da chacina do Jacarezinho, aconteceu um debate se foi chacina ou não. Veja, esse debate em si é uma expressão do racismo, porque se fosse em qualquer bairro nobre de São Paulo ou do Rio de Janeiro, onde aconteceu, em que são bairros majoritariamente brancos, ninguém duvidaria que uma operação policial que termina com 28 pessoas mortas é uma tragédia, é um fracasso, é uma chacina. No caso de uma favela do Rio de Janeiro, onde mora a classe trabalhadora, onde os moradores são fundamentalmente negros, se tem um debate ainda se uma operação policial com 28 pessoas mortas é uma chacina ou não, se foi um sucesso ou não, com o delegado de polícia defendendo a ação como se não existisse Estado de Direito, como se não existisse democracia, e que na prática não existe para a população trabalhadora, né? O Estado de Direito e a democracia, quando você é trabalhador, quando você é negro no Brasil, é muito mais uma formalidade jurídica do que uma realidade. Como é que você conceituaria, que se fala muito a questão do racismo estrutural, que existe o racismo estrutural e pouca gente compreende a gravidade disso. Você, como professor e como negro, como militante contra o racismo, como é que você conceituaria o racismo estrutural? Veja, acho que a leitura fundamental aqui no Brasil foi dada, por exemplo, pela obra do grande Clóvis Moura, né? Um sociólogo comunista, assim como eu. Clóvis Moura entendia que o racismo tem um papel fundamental na formação do capitalismo brasileiro. Então, quando você acaba a escravidão no Brasil e você tem o início da formação daquele proletariado, daquela classe trabalhadora típica do capitalismo, a população negra que era escrava é excluída desse mercado de trabalho formal, é destinada ao que os marxistas chamam de exército industrial de reserva, né? Aquela população desempregada, excluída de direitos mais básicos, inclusive de direitos civis, direitos políticos. E esse capitalismo vai se desenvolvendo, mantendo sempre uma população, uma franja importante da classe trabalhadora, numa situação de desumanização quase que total, com os piores salários, no mercado informal, mais sujeita à violência, nos piores locais de moradia. E essa população, no Brasil, é majoritariamente negra. Ou seja, quando você para olhar a economia do país, a política, a cultura, a dinâmica institucional, toda ela é marcada por uma desigualdade racial brutal e por uma conformação racial. Porque não, tem ainda um debate sobre segurança. Recentemente, acho que hoje pela manhã, a gente viu a notícia de que teve mais uma mega apreensão de drogas no Porto de Santos. Note bem, ninguém questiona, frente a uma apreensão de drogas como essa, por que se continua a guerra às drogas, se as maiores apreensões de drogas e armas são feitas em portos em bairros nobres. Mas o estigma da guerra às drogas como uma ideologia que legitima uma política de segurança que mata e que encarcera mais de 800 mil pessoas continua. Então, por que a gente não pensa, por exemplo, tem algo errado? A gente está matando cada vez mais, a gente está encarcerando cada vez mais e a violência no Brasil só cresce e, por exemplo, o consumo de drogas só cresce. Mas como as vítimas preferenciais desse assassinato, desse encarceramento são pessoas negras, isso não causa
escândalo, isso não sensibiliza tanto, isso não faz tanto refletir sobre como a política de guerra às drogas e a política de encarceramento em massa, por exemplo, não reduz a violência absolutamente nada, está mais que comprovado isso. Ou seja, em todos os aspectos, na economia, nos direitos trabalhistas, no judiciário, na política de segurança, na cultura, a gente percebe como a questão racial é um determinante e, claro, ligado evidentemente à questão de classe, porque no Brasil negro tem classe, né? A população negra é da classe trabalhadora. Isso está muito claro, a relação entre raça e classe no nosso país. Você acha que os negros ou os morenos, que também tem vários graus, né? Eles deveriam se organizar à parte ou no conjunto dos trabalhadores? Eu coloco essa discussão porque é uma discussão presente, né? Não. Você tem que estar... É uma organização de negros, então é eles que vão lutar pela sua libertação, ou é uma organização de trabalhadores onde essa luta se confunde? Como é que você vê isso? Veja, Mário Sérgio, eu sou militante de uma organização, né, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, eu sou comunista, e eu compreendo que a perspectiva política é uma perspectiva para a classe trabalhadora como um todo. É evidentemente que existem especificidades, por exemplo, da opressão contra a população negra, opressão contra a mulher, contra pessoas LGBTs, tal forma que a gente tem que procurar, dentro de um movimento geral do povo trabalhador, contemplar as particularidades de cada grupo social que compõe a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora ela é una, mas ela é diversa. Então, eu diria que, seguindo a linha do grande Malcolm X, que ele fala que não existe capitalismo sem racismo, eu acho que a gente precisa pensar uma estratégia política que una toda a classe trabalhadora numa perspectiva de um projeto revolucionário e que é o único jeito de combater as estruturas do racismo estrutural, né? Porque no Brasil se fala muito de racismo estrutural e a estrutura do racismo estrutural nada mais é do que a sociedade do capital, a sociedade burguesa. Então, trabalharei na perspectiva do Partido Político dos Panteras Negras, né, que é tema de um dos meus livros, junto com Gabriel Landi. É uma revolução socialista com todos os trabalhadores, mas contemplando as particularidades que existem no povo trabalhador. Agora, há questões aí concretas. Aí vai estar completando o prazo, os anos de vigência das cotas, por exemplo. Já vai ter a discussão e depois vai ter uma decisão. Como você vê a questão das cotas? Melhorou a situação dos trabalhadores negros, dos jovens negros? Deve ser mantida, deve ser modificada? Como é que você vê isso? Veja, as cotas elas devem ser mantidas, né? Já está provado que é uma política pública de sucesso, aumentou a diversidade racial dentro das universidades, e aí um dos argumentos que eram mais usados era que as cotas iriam baixar o nível de excelência acadêmica das universidades. Isso simplesmente não aconteceu. Agora, veja, cotas, elas são importantes, fundamentalmente, inclusive, porque elas ajudam a levantar o debate sobre o racismo e a questão racial. Agora, a gente precisa defender a manutenção das cotas dentro de uma política nova para a educação e para a universidade. Por exemplo, o Brasil não tem que ter vestibular. A gente precisa criar uma expansão significativa do ensino universitário, das oportunidades de educação, fazer uma verdadeira revolução educacional, adequar a universidade às necessidades do país para superar o subdesenvolvimento e a dependência e da classe trabalhadora e garantir o que a gente chama de universidade popular. Claro, com políticas afirmativas. Só que qual é o problema? Hoje a universidade brasileira ainda é muito restrita, é uma universidade que não contempla, a cada 100 jovens, 10, 12 entram na universidade. Então ela não contempla o conjunto da população e aí dentro dessa universidade restrita você tem política de cotas. A gente defende manter a política de cotas, mas mudar radicalmente a política universitária no Brasil. Nos últimos anos, né, durante o período do governo do PT, a gente viu uma leve expansão das vagas no ensino público, mas muito aquém da necessidade do povo trabalhador e da juventude. E veja, não se trata nem sequer de comparar com países ricos. Se você compara a dinâmica de acesso ao ensino superior do Brasil com do México e da Argentina, o Brasil está muito atrás. E México e Argentina são países do terceiro mundo, subdesenvolvidos como o Brasil. Então, assim, a gente defende a manutenção, mas com uma mudança radical na política educacional. Tá certo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre racismo, juventude, drogas com o Jones Manuel.
Voltamos com Jones Manuel, que é historiador, youtuber, educador, polemista, escritor. Jones, me diga uma coisa. Eu queria que você comparasse o que foi feito nos governos Fernando Henrique, PT, com o que foi feito no governo Bolsonaro. Em termos de negritude, oportunidades, o que aconteceu? Certo. Veja, o governo FHC foi um governo que tem basicamente como única coisa para mostrar a estabilidade macroeconômica, a estabilidade da moeda a partir do real, que na realidade foi uma obra do governo Itamar Franco que o FHC, por assim dizer, consolidou e levou os créditos históricos. Com exceção disso, o governo FHC teve uma política trágica, né? Durante os anos do Fernando Henrique Cardoso, você teve uma intensificação da política de guerra às drogas, você teve experiências de militarização da segurança pública, você teve uma explosão da população carcerária, um desemprego gritante, um crescimento da fome, das desigualdades, tal sorte que, do ponto de vista econômico, você tem uma leve melhora nos primeiros 2 anos do governo FHC, como efeito do controle da inflação no imediato plano real, e depois a situação da classe trabalhadora é muito trágica. Tanto foi assim que em 2002, primeira eleição que o Lula ganha, o grande tema era desemprego e fome, né, ao final dos outros 8 anos de FHC. Os governos do PT, eles avançaram bastante, né? Teve, acho que, como principal legado, a valorização do salário mínimo, as políticas sociais de redução da extrema miséria e ampliação de serviços e de direitos públicos, só que eles não conseguiram avançar em transformações estruturais do Brasil, né? Historicamente, por exemplo, o PT defendia uma reforma agrária, que nunca foi feito, defendia também rever as privatizações da era FHC, como a privatização da Vale, que também não foi feito, e uma série de reformas estruturais, que acabou que, daquele programa reformista do PT, nós tivemos basicamente um social-liberalismo. O governo Bolsonaro é de outra qualidade, né? O governo Bolsonaro é um governo de destruição nacional, que não tem absolutamente nenhum legado positivo para mostrar. Eu não consigo falar nada de bom do governo Bolsonaro. É um governo que eu classifico como um governo liberal-fascista, que é um governo fascista em sua concepção de governo e ultraliberal na política econômica, e que tem como resultado mais de 600 mil brasileiros mortos nessa pandemia, né? O Brasil, que tem uma capacidade, uma cultura vacinal muito forte, tem a capacidade de vacinar rapidamente sua população, a gente vê não só esses 600 mil brasileiros mortos, como agora a pandemia voltou a matar 1.000 pessoas por dia, e o presidente falando contra a vacina, máscara, dizendo que não pode vacinar criança, tendo uma postura que deveria ter como resultado ele ser preso por crimes contra a humanidade. E, concretamente, Bolsonaro ele representa um governo que comete crimes contra a humanidade. Tem uma discussão em todos os partidos, mas sobretudo na esquerda, queria a tua opinião, com relação... Não se conseguiu tirar o Bolsonaro, não vamos discutir por quê, mas não se conseguiu e tem a eleição aí. Há aqueles que defendem, olha, tem que se unir todo mundo para tirar esse Bolsonaro daí, por todos esses motivos que você falou. E tem outros que falam, não, tem que ser uma coisa mais firme, mais radical, para fazer o Brasil mudar. Isso. Qual que é a tua posição? Veja, minha posição, acho que a gente tem 2 tarefas fundamentais. É derrotar Bolsonaro, e sem contexto, a gente não pode mais conviver 4 anos com esse governo, mas não basta só derrotar Bolsonaro, né? Porque o que é o bolsonarismo? Ele é um pacote ideológico e político para legitimar um programa econômico. Então, derrotar Bolsonaro nas urnas, mas manter o teto de gastos, manter a contra-reforma trabalhista, manter a contra-reforma da Previdência, manter as privatizações, não adianta, porque você mantém as condições para surgir um outro Bolsonaro. Então, ao meu ver, a gente tem uma tarefa dupla na eleição desse ano. É derrotar o bolsonarismo enquanto um projeto político ideológico, mas derrotar o ultraliberalismo também. É inescapável, não dá para separar as 2 coisas. Quem quer derrotar o Bolsonaro tem que defender, por exemplo, o fim do teto de gastos e a revogação da contra-reforma trabalhista e de todas as privatizações. Porque senão é como se você derrotasse o Bolsonaro e mantivesse o Paulo Guedes no comando da economia. E isso é uma meia derrota, na verdade é uma vitória de pirro, né? Não é uma vitória de verdade frente ao que representa o bolsonarismo. Como isso se traduziria, Jones, nacionalmente? Tem que ser uma frente de esquerda, ou não, tem que atrair o Alckmin para alguma posição, ou tem que ser, não, o PCB, o teu partido, não, vai concorrer sozinho, vai ganhar a eleição e vai fazer o presidente. Como você
imagina uma situação eleitoral com essas forças? Acho que a primeira coisa, a gente tem que politizar o debate eleitoral, né? Tem que colocar em tela para a população uma explicação consistente, sistemática de por que metade dos brasileiros estão passando fome, porque a gente tem mais de 20 milhões de desempregados, porque o poder de compra do salário mínimo se reduz ano após ano, porque, veja, não é só o Bolsonaro enquanto personalidade, não dá para dizer a culpa é do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro ele representa um projeto político e econômico que estava com o governo Temer já, e que é radicalizado. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter uma postura de politizar, de debater um projeto de transformação radical do Brasil e de colocar em questionamento todas as contrarreformas que foram aprovadas nos últimos anos. A segunda coisa, a gente tem que apostar no movimento de massas. Acho que a gente não pode fazer 2022 um ano só eleitoral, um ano de conchaves, de encontrar Alckmin, encontro Kassab, um ano de mobilização, de voltar a agitar as ruas, de voltar a tocar uma campanha pelo fora Bolsonaro. Alguém pode dizer assim, mas, Jones, ele não vai cair em ano eleitoral, o Congresso não vai aprovar o impeachment em ano eleitoral. É verdade, mas no momento que a gente tinha protesto de rua, foram os momentos em que a popularidade do Bolsonaro mais caiu. Então, o movimento de massas tem um papel fundamental na própria derrota eleitoral do Bolsonaro. E a terceira coisa é constituir, nas eleições, uma frente de esquerda. Eu não acho que a gente precisa da frente ampla, porque, veja, Mário Sérgio, várias pesquisas apontam que os 3 grandes temas dessa eleição vão ser emprego, fome e saúde. Quem tem proposta para gerar emprego, para combater a fome e para garantir o fortalecimento do SUS e das estruturas de serviço público são as esquerdas. Então, se a eleição de 2018 foi uma eleição para a extrema esquerda, a extrema direita e a direita, a eleição de 2022 vai ser uma eleição inclinada à esquerda. A gente não precisa abrir mão de programa para conciliar com a direita. Pelo contrário, a direita, em muitos aspectos, se não quiser sumir da arena eleitoral, se não quiser se enfraquecer muito, ela que precisa abrir mão dos aspectos mais radicais do seu programa, como a gente já vê vários quadros da direita tradicional, por exemplo, dizendo que o teto de gastos é insustentável. Então, acho que a gente precisa de uma frente de esquerda, uma frente que paute a revogação de todas as contrarreformas e que coloque em debate a transformação radical do Brasil, a Revolução Brasileira, que a gente tanto defende. Agora, vamos supor, um quadro, estou imaginando, vamos lá, a frente de esquerda vai e ganha. Que esteja lá, não sei o que você considera esquerda, mas aqui tem o PT, o PCdoB, o PCB, o PSOL. Governa o Brasil? Governa. Não derrubam ele no dia seguinte, não, mas 6 meses depois, eles derrubaram a Dilma, derrubaram o Jango antes. Não haveria um perigo muito grande, Jones? Mas veja, Mário Sérgio, os 2 exemplos que você dá são muito bons, porque veja, o Jango foi derrubado porque ele não quis resistir. O Jango efetivamente tinha condições de resistir ao golpe e tomou uma decisão, ao meu ver, do ponto de vista histórico, equivocada. Ele tinha, inclusive, forças militares fiéis a ele e à Constituição que queriam resistir e ele tomou aquela decisão de ir para o Uruguai. No caso do golpe contra a Dilma, faltou também tanto a Dilma quanto o Lula se colocarem na posição de liderança nacional e convocar o povo às ruas para fazer uma resistência. A Dilma foi derrubada dentro de um acordo em que ela preservou os direitos políticos, né? Um impeachment que a pessoa preserva os direitos políticos. O próprio Michel Temer, ano passado, confessou que 4 dias antes do golpe o Lula ligou para ele para tentar convencer o Michel Temer a sair do golpe. Então, assim, faltou resistência nas ruas. Eu acho que a gente tem várias experiências históricas em que é possível manter uma governabilidade pautada na politização, na mobilização, na chamada dos movimentos sociais, no enfrentamento, isso, claro, sem dispensar costuras políticas que são importantes no âmbito legislativo, mas no plano, por exemplo, municipal, o próprio Brasil viveu experiências como a gestão da Erundina em São Paulo, do Olívio Dutra em Porto Alegre, da Luiziane no Ceará, Fortaleza, do próprio João Paulo, um pouco mais à frente, em Recife, em que, com minoria, mas a partir de um papel de chamando a população para o debate, chamando os movimentos sociais, chamando o sindicato, tirando o debate político só da esfera institucional e jogando para o povo, é possível sim. O próprio Brizola fez isso muito bem no Rio de Janeiro, quando era governador também. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender com o golpe de 2016 é que não dá para confiar no modelo de governabilidade só pautado em acordos no Congresso Nacional. E isso me parece muito claro que isso deu errado e vai dar errado de novo se essa for a aposta, especialmente nesse momento do Brasil, em que, por exemplo, um
possível governo Lula não vai ter a margem de manobra para fazer política econômica redistributiva que ele teve no primeiro e no segundo mandato. Agora, bom, você veio do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Porto Alegre, está em São Paulo, acabou de escrever um livro sobre psicanálise e movimento social. Você vê realisticamente a juventude brasileira, o movimento estudantil, o movimento sindical, se engajando nessa paisagem que você delineou? Ou nós estamos falando aqui só nós dois? Veja, eu acho que existe uma clara reorganização da esquerda brasileira, né? Eu acho que nos últimos anos você tem um crescimento muito grande de organizações que se pauta por um debate radical, por um debate marxista. A minha organização é fruto disso, o PCB, a juventude do PCB, o JC, vem crescendo muito, ano após ano. Ano passado, a última atividade que eu fiz foi uma apresentação aqui em São Paulo, numa praça, para mais de 400 jovens que queriam se organizar na juventude comunista. A gente divulgou muito pouco, teve só uma semana de divulgação, e vieram mais de 400 jovens que querem começar a militar. Há um crescimento muito claro do movimento comunista. Agora, evidentemente que hoje, a tendência majoritária dos movimentos populares, dos sindicatos, não é uma perspectiva de mobilização, uma perspectiva radical de enfrentamento. Só que me parece que a gente está chegando numa situação que não é possível, por exemplo, o modelo de governabilidade que o Lula defende, que é o modelo de tentar que todos ganhem um pouco. É preciso estressar o conflito para algum lado. Por exemplo, o Lula deu uma declaração há 2 dias atrás, dizendo que vai rever a política de preços da Petrobras, né, o PPI instituído com Michel Temer. Isso é um confronto gigantesco, porque vários importadores, vários latifundiários da produção sucro-alcooleira estão ganhando muito com o PPI, por exemplo. O Lula vai comprar uma briga gigantesca. Como é que ele vai comprar essa briga sem chamar o debate para a sociedade, sem chamar a mobilização? Só no Congresso? Acho muito difícil. Então, a situação brasileira caminha para uma impossibilidade de evitar o conflito. E nessa impossibilidade de evitar o conflito, a tendência é que os comunistas cresçam no conflito social mais agudo, mais aberto. Tá certo, nós vamos ter que encerrar, o nosso tempo já se esgotou. Tivemos aí as ideias do Jones Manuel, que está cada vez mais em destaque nas redes sociais, na presença no movimento social. Obrigado, Jones. Voltamos na próxima sexta-feira, às 23h30, ao vivo, aqui no programa Diálogos. Até lá.